Altíssimo tem especial cuidado com aqueles que praticam a sua vontade e se esforçam para lhe agradar. Quem lhe obedece possui paz, pois tem a garantia de que mesmo diante de grandes dificuldades, Deus o livrará. O medo é um dos grandes inimigos do homem. A humanidade vive assombrada. Não há segurança que faça com que as pessoas durmam e andem tranquilo em qualquer lugar. Mas o versículo diz assim: não terás medo ou terror noturno. O que seria isso? Este terror noturno, essa seta que voa de dia. Algumas coisas, por exemplo, pode ser o clamor de um incêndio. Quantas pessoas já passaram tão difíceis no momento de um incêndio? O incêndio mais famoso do Brasil, que eu não posso me lembrar de quantos anos faz, foi do edifício Joelma, em que as pessoas se atiravam do alto do edifício em São Paulo para fugir do medo do fogo. Pode ser barulho de ladrões. Quantas atrocidades e quantos medos têm causado os ladrões? Pode ser uma visão fantasiosa de alguém que busca para si um medo fantasioso. Nem é necessário, nem existe. Em vez de confiar, eles fantasiam o medo. Pode ser o grito de uma doença súbita ou iminência de morrer. Quem nunca passou por isso aqui? São trevas espirituais que Satanás implanta na terra. Alguns tipos de ameaça que parece comprometer seu bem-estar e sua segurança. Estou falando de algo que acontece no dia a dia na vida das pessoas. E quando esses terrores, esses medos surgem, a gente às vezes se esquece de que a Bíblia é a nossa garantia e nos fala que nós não devemos ter medo. E por que o medo vem? Eu estava ouvindo com a minha esposa a explicação de um psiquiatra. Por que que uma pessoa pode ser atingida emocionalmente ou ansiosamente mais do que outra? E ele, que é médico, diz que é questão de genética. Então aqui tem dois homens, o pastor Gerson e o pastor Elias. A mesma situação tem impacto diferente na vida deles, não porque um é mais corajoso ou mais medroso do que o outro, mas tem a ver com a constituição genética deles, que são herdados dos seus ancestrais. Explicação médica. Ele é médico, o pai dele é médico, tem dois irmãos médicos e ele é o único da família que é diabético. E por quê? Porque buscando aí o rastreamento ancestrais,
alguém da sua família lá atrás foi diabético. E depois de muito tempo, gerações, apareceu na família que aquele gene genético foi lá e cravou. Mas será que nós temos que ficar com medo ou não, ansioso ou não, tranquilo ou não, baseado na genética? É importante que a gente lance mão disso e procure no profissional da saúde uma tranquilidade com relação a isso? Sim, é. Porém, onde fica Deus? É fácil ou é difícil dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele? Muito fácil. Difícil é realmente ter a confiança, esperar, crer, acreditar e ver ele tudo fazer. Segundo ponto, vivemos num mundo de morte e tristeza. Esse é o mundo. Podemos esperar enfrentar adversidades tanto nas vigílias da noite quanto no sol escaldante. O que é que vai acontecer? Eu vou viajar, o que vai acontecer? Será que o avião vai cair, o carro vai bater? Vai aparecer um doido na estrada, o pneu do carro vai furar, o pneu vai soltar, enfim, e vai ter um carro desgovernado na estrada, o meu carro vai bater nele. É fácil se livrar disso? Não, não é fácil. Por isso, meus irmãos, nós temos que acreditar o que na Bíblia diz. Glória a Deus! Nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. Não terás medo de terror de noite, nem de seta que voe de dia. Agora você pode colocar o versículo 6 aí, por favor. Nem de peste que ande na escuridão, nem de mortandade que assola ao meio-dia. Não tenha medo disso. Porque você não será atingido. Você não será atingido. Aleluia. No sinistro que houve aqui na igreja, pelo menos um morto não poderia ter tido, que era o Pedro. Porque ele andou no meio das chamas. E da fumaça. E por pouco. Mas não foi a sua destreza, embora ele seja habilidoso. Deus estava com ele. Deus estava protegendo a igreja como um todo em uma tragédia mais séria. Deus, ele é vigilante, onipotente, um guardião que jamais dorme, um amigo fiel. Nunca pense que seu Deus um dia dormirá e esquecerá de proteger você. Isso não vai acontecer. Nada pode acontecer sem o seu consentimento, pois até mesmo Satanás está sob o inferno, sob a sua supervisão. Se Deus permitisse, Satanás destruiria o mundo no momento. Destruir as pessoas no instante, como ele fez com Jó. A escuridão para ele não é escura. Não há escuridão para Deus.
Para ele tudo está às claras. Glória a Deus. O seu medo não diminui o seu poder. Ele prometeu em ser uma muralha de fogo ao redor do seu povo. Você acredita nisso? Quem poderá romper essa muralha de proteção? Quem? Agora, quem não crê em Deus deve ter bastante medo de um Deus irado contra o pecado. É verdade. A única coisa que poderia nos levar a ficar a tremer de medo é o pecado. A consciência culpada dentro do pecador tem um terrível inferno abaixo dele. O crente está apoiado em Jesus Cristo, seu Salvador, e descansa em sua imensa misericórdia. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. Aleluia. E essas misericórdias se renovam todos os dias. Então, preste atenção, crente. Você não vai morrer fora do dia certo. Qual o dia de você morrer? Não se preocupe com isso. Deus sabe. Esse dia vai chegar. Enquanto não chegar, curte a vida. Vive, espere. A doença chega, deixa a gente para baixo, às vezes deixa. Mas é normal. Faz parte da vida. Quem sabe Deus vai dar a oportunidade para você louvar a Deus no leito. Outro ponto. Se sucumbirmos a medos infundados, desonraremos a nossa fé e faremos outros duvidarem da sinceridade da nossa devoção. Então, crente não pode ser covarde. Crente não pode ter medo excessivo. Crente não pode se desesperar, porque a Bíblia está aí para nos encorajar. Se para isso a gente tiver que buscar a força de um terapeuta, de um psiquiatra, de um médico, busquemos! Como você busca os serviços de um advogado para você poder buscar a justiça. Mas a gente busca, e eu, agora falando eu e a mídia aqui, nós tivemos, nós dois, mais para ela, mas eu fui junto, sentar diante do psiquiatra, agora essa semana. Crente. Ele deu um show de instrução para nós. A gente não pode ser ignorante também, porque eu confio em Jesus, então não vou em médico. Tem que ser todo. A forma de Deus agir tem seus meios e seus caminhos. A nossa doutora Glaucia está no hospital, ela é médica. Aí diria, mas como é que pode uma crente médica? Olha aí, filho. No seu exercício sacerdotal da medicina, levou ela a cometer excesso de ajudar os outros, esquecer um pouco de si. Não tem isso não, pastor? Não tem? Estressado, né? Eu fiquei, na pandemia, cada vez que anunciava, morreu um médico, morreu muitos médicos, eu fiquei penalizado, porque o médico estava ali para poder cuidar dos doentes e eles iam morrendo.
corajosamente, enfrentando a realidade, sabendo o risco que estava correndo, e muitos morreram. Nós não podemos ter medo, sabe por quê? Porque a morte não é o fim das coisas. A morte não é o fim da tua existência. Aleluia! A morte é o grande recomeço da nossa vida. Glória a Deus! Porque essa vida aqui é passageira. Rejeitemos esses presságios sombrios e temores infundados. Ah, vou morrer, eu não vou viajar, eu tenho medo de não sei o que e tal. Se você tem medo da escuridão, acenda a luz na hora de dormir. Quanto mais escuro, melhor. Eu também. Ainda uso uma tapa no olho. Um negócio aqui, ó. Agora, crente, vamos ser pessoas assim, bem conscientes, bem tranquilos, bem em paz. Não vamos detonar a outra pessoa, porque ela passa por momentos que para você não tem sentido. Como com medo? Como está com medo? Você não está, mas a pessoa está. Então vamos pregar uns para os outros, ensinar uns aos outros a confiar em Deus. Deus não se esqueceu de ser misericordioso, nem silenciou suas ternas compaixões. Pode estar escuro na alma, mas não precisa haver terror, porque Deus é imutável. Deus é imutável, não muda. Glória a Jesus. Os filhos da luz podem até caminhar em trevas, mas isso não significa que foram abandonados. Olha, irmão, um dia difícil, muito problema, parece que as trevas assolou lá na minha vida, no meu trabalho, enfim, na minha casa. Não significa que você está abandonado. Existe realmente momentos difíceis. Satanás não está brincando. Às vezes, é nos momentos tenebrosos que temos que provar a nossa filiação com confiança em nosso Pai Celestial, de maneira a demonstrar a nossa confiança naquele que nos cobre com as suas penas. Versículo 4, volta a isso. Cobrir-te-á. Aliás, vamos voltar ao início do Salmo só um pouquinho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O que é onipotente? Tem todo poder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode ir, pode passando. Aí esse camarada, essa pessoa que está aí debaixo do esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho negro, do demônio, de todos os perigos. E da peste perniciosa, está aí, ó. Ele te livrará dessas coisas, permaneça por aqui. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará. Deus, porque Ele te livrará. Ele te cobrirá com as suas... Aí tem aqui a simbologia da galinha que protege os seus pintinhos.
No dia que você for numa fazenda, ou se no seu, se você cria galinha em casa, no seu quintal, quando ela estiver com seus pintainhos, veja aquele gesto. Para você sentir como é que Deus lhe protege. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. E aí tem duas palavrinhas que eu quero terminar com elas. A sua verdade será teu escudo e broquel. Glória a Deus. Cobrirá, esse é o versículo 4, né? Então, cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, porque ali diz o seguinte: broquel e escudo. Então, por que viver assustado diante das coisas acontecendo no nosso dia a dia? Estou perguntando. E quando eu faço a pergunta e trago uma mensagem de uma certa forma exortativa, eu não estou aqui trazendo críticas para as pessoas para dizer assim: deixa de ser besta, mano. Você não é crente não? Tem fé em Deus. Não, eu estou querendo trazer uma palavra que alicerce mais como base da sua fé, da sua confiança em Deus, e que você procure começar a experimentar isso nos momentos que seja necessário lançar a mão dessa fé. A verdade de Deus não é nosso escudo e broquel. Olha, a sua verdade será teu escudo e broquel. É bom a gente saber o significado das palavras. Escudo representa uma proteção abrangente, defendendo-nos contra de diversos perigos e ameaças, não importa onde esteja. O escudo é uma proteção que abrange todo o teu ser contra ataques contra a sua vida. E o broquel, também da mesma forma, é uma proteção mais próxima e imediata, como o escudo que nos protege de coisas específicas e diretas. Então o escudo te defende, te protege de coisas um pouco mais distantes. Vamos dizer, estão montando algo contra você. O laço do passarinheiro é no caminho que você vai passar daqui a 4 quilômetros. Mas existe aquele que quer atingir você aqui diretamente, espizinhar você já aqui. Então, se você vai para distante, você está protegido pelo escudo. Se você está aqui, o broquel está aqui, circundando você. O Salmo 5, que é o Salmo da manhã, no final, acho que é o último versículo do Salmo 5, fala para que Deus, Ele nos protege, Ele nos circunda com a sua benevolência, como um escudo forte. Então, gente, preste atenção aqui para concluir. A proteção de Deus não está distante de você. A proteção de Deus está ao seu lado. Ele te defende da direita, da esquerda, na frente, por trás, por cima, nos seus pés. Você está seguro em Cristo. Não tenhamos medo. Não vamos ter medo de espantos noturnos, nem de setas que voem de dia. Não vamos ficar assustados. Deus está conosco. Deus é nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mares. Nós não temos medo. O mundo pode se acabar, não vai me atingir, porque Deus está comigo. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu escudo forte, Deus é a minha segurança, Deus é a minha garantia,
Deus me salvou e agora eu estou nas suas mãos e ninguém me arrebata delas. Eu estou seguro, eu estou tranquilo, eu estou confiado em Deus. Pastor Marconi e a irmã, sua esposa, depois que eu vim do Rio de Janeiro, uma mulher, uma pessoa falou para nós, dizendo assim: quantas vezes eu mudei o teu itinerário? Aí quando nós ouvimos essa palavra, eu fiquei... Quantas vezes eu saí da igreja de Bangu e tomava rumo diferente em direção à casa que a gente morava, ficava uns 10 quilômetros. Porque tinha umas 3 ou 4 saídas. E quantas vezes terminava o culto, eu disse: Lídia, nós não vamos hoje, vamos dormir aqui. Então, o desejo de ir por um lugar em vez de outro, a iniciativa de ficar em vez de ir, era Deus agindo para nos proteger. Então deixa Deus agir liberalmente na sua vida. Seja como uma pluma de algodão soprada pelo vento nas mãos do Deus eterno. Vamos surfar na onda do Deus glorioso, confiadamente nele. Glória a Deus. Porque ele é habilidoso e especialista em tudo. Amém? Fiquemos de pé.